Esse episódio é um oferecimento de 4 empresas sensacionais que apoiaram esse projeto desde o seu início. Então, começando pela Empada da Casa, a maior empadaria de Seropédica e região. Eles também estão em Paracambi. Então, para você que quer comer aquela empada de pouca massa e muito recheio, Empada da Casa vai estar passando o QR Code aqui. Avançando para o próximo agradecimento, eu deixo aqui a indicação da Ótica Seropédica. Ótica essa que está desde 2007 no mercado. Então, se você procura por exame de vista, óculos de grau, de sol, infantil, o lugar é na Ótica Seropédica. QR Code também passando na tela para te facilitar. Avançando para mais um grande apoiador, é a lanchonete Game Over, isso mesmo. Ali você vai encontrar as mais deliciosas pizzas, hambúrgueres, enfim, os lanches de forma bem variada. Ainda conta com um excelente espaço kids. Sensacional, não é? E ainda pode melhorar. Vai estar passando o QR Code aqui também na tela. Deixo a indicação para ele, que é o Dom Marassati, especialista em cozinha italiana, perfeito, com massas frescas e a pronta entrega. Então vai estar passando o QR Code na tela. Ele que está fazendo a sua reforma ali para aumentar, para ampliar a sua operação. Então eu deixo aqui a indicação. Depois desses 4 patrocinadores e apoiadores, começamos esse episódio de forma excelente com a apresentação da nossa querida Vitória Alves. Seja muito bem-vindo ao Empúria Pod e não deixe de se inscrever no canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Empúria Pod. E hoje eu estou numa mesa aqui repleta de cariocas. E estamos numa mesa bem colorida. Assim, isso me orgulha muito. Acredito, cada uma na sua paleta, não sei, vou descobrir também na nossa conversa hoje. E a ideia aqui também é a gente fazer um bate-papo leve, super agradável. Eu quero conhecer um pouco mais da trajetória da Pamela, uma cabeleireira muito, muito talentosa. Quero conhecer um pouco mais da sua história, quero que você conte pra gente um pouco mais da sua jornada, da sua trajetória. E também da Andresa, que também é da área da beleza. Essa mesa está repleta de cores, de beleza, de vários assuntos que a gente tem muito em comum. Eu quero que vocês contem também um pouquinho, se vocês puderem se apresentar. Começa aí, por favor, Pamela. Olá, eu me chamo Pamela, tenho 26 anos, carioca, atendo na Zona Norte do Rio e sou cabeleireira, especialista em alisamento. Sou mãe do Pedro, de 6 anos, e que foi um divisor, né? Assim, ele mudou a minha vida, como ele também me fez entrar nessa área que eu estou apaixonada. Ai, que legal, muito bom saber disso. Eu sou Andresa Barcelos, tenho 32 anos e entrei na área da beleza também por... entrei de paraquedas, na verdade, né? Sempre tive ali um jeitinho, mas eu fui chegando devagar, tinha um pouquinho de medo. Na verdade, a beleza era o plano B e hoje ela virou o plano A. Você contou no nosso, nos bastidores, que você veio da área de manutenção. Eu vim de manutenção de refrigeração. Eu sou formada em logística, tenho MBA em gestão de projetos e trabalhava com planejamento e controle de manutenção. Trabalhava com muitos rapazes, né? Era sempre uma das únicas mulheres no meio da operação. Que legal. A gente tem um ponto em comum, porque eu também trabalhei na siderurgia, né? Essa foi a minha primeira atuação, né, no âmbito profissional, no mercado de trabalho. E eu também senti esse desafio, né? Porque eu lidava com muitos homens. Muitos trabalhei homens. Na siderúrgica. Siderúrgica também? Olha só, muitas conexões aqui. E é um desafio, né? Se impor e as pessoas conseguirem trazer essa credibilidade, tanto por sermos mais novas. Sim. E por sermos mulheres também, né? Você estava falando sobre isso também antes nos bastidores, né? A questão da sua idade também. Eu não imaginava que você pudesse sofrer esse tipo de preconceito das pessoas por você ministrar também cursos, não é isso? Sim, justamente. Elas olham, chegam na sala de aula e quando vê que é uma pessoa mais nova, dá aquele receio de, será que ela vai me ensinar o modo certo? Será que ela, tão nova, por que ela? E fica aquela questão, né? Mas o posicionamento é o que me leva, assim, a lugares mais altos. Porque quando eu começo a falar, as pessoas falam, nossa, você só tem 26 anos, sim. 26 anos e... O conhecimento também me leva a lugares mais altos. Com certeza, é um conjunto, né? Sim. Eu sou consultora de imagem, trabalho com posicionamento também, de imagem, de marca pessoal. E acaba que eu vejo muito isso também com as minhas clientes, né? A dificuldade de não saber se posicionar acaba sendo uma barreira
né, um impedimento de alçar novos voos, tanto dentro da carreira, né, quanto no âmbito pessoal. Sim. E principalmente no âmbito da carreira, que a gente às vezes pode estar ali se auto-sabotando por não se posicionar, né, por não se autoconhecer, e isso reflete diretamente nos nossos resultados. Sim, e as pessoas elas confundem o posicionamento com fingir ser o que não é. Exato. Elas confundem demais. Eu tenho que ser igual fulano, Não. eu tenho que falar assim, eu tenho que ser engessado. Não. Claro. E eu costumo trazer isso tanto para o meu posicionamento quanto para os meus atendimentos, né? A gente segue ali uma linha, né? Mas sem padronizar nos atendimentos, sem padronizar, é isso, é só assim que funciona, não. O posicionamento, ele vem do seu conhecimento e vem de você ser você trazer a sua essência para o seu negócio, para a sua marca, para a sua vestimenta, para a forma que você se comunica. Eu achei muito legal porque o primeiro impacto visual que eu tive aqui na nossa mesa foi as cores. Eu tenho esse amor pelas cores, né? Eu achei legal, cada uma trouxe um pouco mais da sua essência, né? Eu azul, você o amarelo, você o rosa, esse fúcsia também que tá lindo na beleza de vocês. E a gente vê, assim, que é uma originalidade também, ter essa autenticidade. Não é porque é necessário seguir um padrão, né? Uma risca, né? Assim, as coisas muito de forma engessada, né? É verdade. E me conta um pouco mais nessa sua área. Você é especialista em alisamento. Eu achei isso legal, porque você enfatizou isso no seu Instagram. Eu falei assim, gente, que interessante, eu quero saber um pouco mais também. Porque assim, um cabeleireiro, hoje, tem várias funções. Tem o especialista em corte, tem o especialista em alisamento, o especialista em mechas e o mega hair. Eu me apaixonei e me encontrei com alisamento e mega hair. Então, hoje eu trabalho nessas duas áreas, mas atendo tudo. Mas a minha paixão hoje realmente é o alisamento. Eu gosto de ver as mulheres entrando, cada uma com a sua dificuldade. E eu falo que o meu salão parece até um hospital, porque elas chegam lá do jeitinho delas, algumas com cabelo cacheado, outras já com a transição, outras com a raiz já, com o crescimento. E quando elas chegam lá e começam a falar, e no final elas veem o impacto do alisamento, elas falam assim, nossa, eu não sabia que eu precisava de um liso perfeito, de um liso pleno, eu não sabia que eu ia ficar bonita. E me choca, me traz impacto de verdade ver o quanto a minha profissão transforma vidas. Porque não é só mudar a beleza, mas também mudar o jeito que elas chegam lá. Eu costumo dizer sempre, né, que o cabelo é a moldura do nosso rosto, né? E aí, assim, se você não tá bem com o seu cabelo, se você se olha no espelho e você não se reconhece, esquece. É uma coisa que realmente é necessário. E você também provavelmente deve ter nadado um pouco contra a maré, né? Porque o alisamento talvez seja algo aí um pouco contraditório, né? Para o tempo que a gente está vivendo, que é a questão do natural. Como é que você encarou isso como um desafio ou se sentiu mais motivada para realmente seguir por esse caminho do alisamento? Então, eu tentei. Tivemos um período aí que as cacheadas ganharam total liberdade, né? E eu tentei a transição. Porém, a transição ela é muito dolorosa. E antes de eu chegar na profissão de cabeleireiro, eu fui administrativo. Passei pela função também de recepcionista e assim, todas as funções, todas as profissões acabam te levando para beleza, porque elas exigem muito que você tenha um cabelo bonito. E a transição ela ganhou sim um espaço muito grande, porém muitas desistiram. Eu fui uma delas. Eu desisti da transição. Também. Não tive forças para aguentar. Eu falo mesmo que é muito doloroso. E no meio dessas desistências aí, a liberdade, assim, de ter um liso progressivado ganhou tudo, assim, ganhou o mercado. E hoje a gente tem a progressiva sem formol, que vem conquistando o coração de todas aí. E nessa questão da transição, a gente acabou ganhando um pouquinho mais de força. Que legal, bom saber disso. Eu acho que também é um ponto que traz muito a questão de você se sentir bem. Sim. Né? Não adianta ser dito, você precisa necessariamente fazer a transição. Não, faz a transição quem se sente à vontade. A gente poder fazer essa escolha, né? Eu acho que tem que cada uma ter a sua escolha, né? Eu passei pelo processo,
passei boa parte da minha faculdade também com cabelo mais natural. E eu vi, assim, que naquele momento, quando eu entrei no mercado de trabalho, não estava sendo tão funcional. Sim. Porque não era Exatamente, prático. exatamente. E tudo bem quem consegue, né? Eu acho ótimo também. Mas a minha escolha naquele momento também não foi seguir por esse... Sim, a minha situação com o cabelo é exatamente a mesma. O meu natural é cacheadinho, só que eu não acho tão prático para o meu dia a dia, não é tão funcional para mim, né? E aí o legal nessa situação é a gente poder escolher ou fazer a transição, ou usar seu cabelo cacheado, ou usar ele alisado, ou alisar às vezes sim, ou quando não quiser deixar ele natural. Isso que é legal. O máximo é não ser julgado por isso, né? Exatamente. Cada um tem o seu poder de escolha. Né? Esse é o ponto auge, né? É verdade. E as sobrancelhas? Onde entra também um pouco mais essa questão dessa sua especialização nessa área? Você também bota isso como algo bem marcante lá no seu Instagram? Sim. E com a estética, assim, como é que é a junção dessas duas? Eu sempre fui muito atuações. Apaixonada, sim, pela área da beleza, né? No todo, eu sempre gostei muito da parte facial, da parte do rosto. A sobrancelha entrou na minha vida quando eu era muito novinha. Eu já fazia as sobrancelhas da minha prima, da minha mãe, das minhas colegas na escola. Caramba. Só que eu não sabia que aquilo ali poderia vir a ser uma profissão, né? Que foi um pouquinho mais para frente que eu comecei a ver que as pessoas estavam se tornando profissionais em sobrancelhas. Porque antes a gente ia no salão e fazia o cabelo, dava um jeitinho na sobrancelha, era mais assim, né? E aí, começou como um plano B, de verdade. Eu queria um dinheirinho extra, já estava estudando, já tinha estudado, feito minha faculdade, estava atuando ali. E eu sempre quis muito assim. Eu tenho um problema muito sério com nada contra, mas o CLT. Eu sempre tive um problema muito sério com me sentir presa, me sentir escrava de um tempo, me sentir escrava de um horário, não poder decidir o que eu vou fazer, não poder ajustar o meu dia do meu jeito no período que eu sou mais produtiva. Então, eu sempre tive muito problema com isso, né? Eu me sentia muito presa. E aí, eu queria mudar isso. E aí, foi quando eu comecei fazendo sobrancelhas. Eu ia na casa das pessoas, a princípio, como um extra. Aí, fazendo esse extra, eu comecei a fazer um técnico de estética. E aí, fui juntando os dois. A sobrancelha com a estética facial. E no meu estúdio, né, na minha marca, eu prezo muito, a gente já comentou aqui, sobre essa liberdade de escolher. Existem pessoas que têm as sobrancelhas mais grossas. Existem pessoas que gostam dela, sim. Ah, mas o padrão é tal. Esquece o padrão. Eu quero que você seja feliz. Eu quero, assim como ela falou que o espaço dela parece um hospital, eu costumo falar que o meu parece uma clínica psicológica, né? Porque a gente, quando lida com outras mulheres relacionadas à beleza, a beleza ela não está só no exterior. A beleza ela está lá dentro. E aí, quando a gente faz um atendimento, quando a gente tem ali uma cliente, a gente não está trazendo para ela só a beleza da sobrancelha, da pele, do cabelo. A gente está resgatando nela outras coisas. Tem desabafos, tem coisas que a gente ouve, que a gente tem ali uma troca, uma conexão muito grande. E eu acredito que o diferencial nos nossos trabalhos, né, o que faz a diferença nos nossos trabalhos, são justamente essas conexões que a gente tem com as outras pessoas, essa troca que a gente consegue ter. Nós que somos prestadoras, né, de um serviço, de um atendimento, isso às vezes acaba caindo assim das pessoas. É só o serviço. Não é só o serviço. Não é. Não, você não está cobrando só para aquele serviço. É todo um contexto que está associado com aquele serviço, com aquele atendimento. Exatamente. Porque lidar com vidas, lidar com seres humanos, e principalmente, né, o público feminino, Sim. tem muitas questões por detrás, Sim. né? E é sempre isso. Você falou um ponto muito interessante, que é um processo que vai sempre ser de dentro para fora. Exatamente. Não dá para você... A gente falou até no episódio passado, porque não dá para você simplesmente fazer um procedimento ali naquela pessoa ou um corte de cabelo se ela não está, né, conseguindo corresponder com aquilo ali, né? Trazendo aquele embelezamento de dentro para fora, né? Então, é interessante que tenha essa sinergia. E me conta um pouco também, assim, o que foi um desafio para você também nessa sua empreitada com o empreendedorismo, tomar essa decisão também de tocar o seu negócio, de hoje também estar ministrando cursos. Me conta também essa jornada para a gente também estar tendo esse conhecimento. Foi tudo muito novo. Porque com o não que eu tive em algumas entrevistas de emprego, eu me vi, falei, perdida. Comecei também na área de sobrancelhas, mas não foi, assim, algo que eu me interessei muito. E eu tive uma oportunidade num salão e ali comecei.
Sendo que trabalhar para um patrão, uma patroa, é muito difícil. E quando eu tive essa liberdade de começar a empreender, doeu. Porque o empreendedorismo dói muito, o crescimento dói. Demais. Mas também não é uma dorzinha assim que vai passando, mas também É não suportável. é tanto. É suportável. E eu comecei em casa. Hoje eu atendo em casa também, mas numa parte mais reservada. E foi tudo muito novo. Então, eu investia num curso, atendia uma cliente, comprava algo para dentro do salão. E assim foi. E quando eu me vi assim como uma empreendedora, das pessoas reconhecerem assim o trabalho, é algo sensacional. É impactante você ver que outras pessoas divulgam o seu trabalho e você fala assim: nossa, mas eu sou tão pequenininha. Calma aí. Como assim? Isso. Aí as pessoas começaram a falar assim, eu andar na rua, as pessoas falaram assim, você é a menina que faz o cabelo, né? É muito comum É isso, muito né? legal. Oi, aí a minha ficha foi caindo. Eu falei, nossa. E assim tá indo. Mas o empreender para mim tá sendo algo muito novo. Tem quanto tempo? Então, eu tenho 3 anos na área. Tá sendo tudo muito novo para mim. Mas os planos, os projetos estão sendo concluídos, estão saindo do papel. E o que eu posso fazer para ensinar e ajudar uma mulher a empreender, sair da vida de CLT, eu tô fazendo. Gente, me chamem, que eu tô aqui, tô ensinando, tô ajudando, porque a vida de um CLT é muito difícil. Sim. 1 hora para você chegar no trabalho, 1 hora para você chegar em casa, o tempo de almoço que é muito curto, e quando você começa a empreender, que você começa a ter essa visão de que você consegue organizar tudo, inclusive numa consulta médica, que é algo muito assim, trivial. A gente consegue, né? Mas quando a gente é empreendedor, a gente consegue organizar uma agenda e fazer o trabalho dar certo e ter uma vida. Porque quando a gente é CLT, a gente não tem vida. De uma certa forma, acaba sendo mais limitado. Sim. É mais um desafio, né? Porque o empreender... Acaba que todo mundo empreende de alguma forma, né? Indiretamente, Sim. né? E, às vezes, as pessoas que não param para pensar um pouco nisso, vai mais no automático. A prestação de serviço é isso, assim. No sentido geral, por mais que você não esteja ali atuando com uma área específica, mas você está ali vendendo o seu tempo para uma empresa, né? Então, às vezes, você tem que pensar, será que realmente é isso? Mas está tudo bem, né? São as escolhas que a gente está falando também. Não vai caber para todo mundo, mas é aquilo. Você tentar entender onde você pode estar, talvez, ou prosperando mais, ou você se encaixa, ou você consegue servir, ser mais útil no ambiente que você se sente melhor. Mas os desafios vão sempre existir, né? Exatamente. Acho que também não dá pra gente romantizar o empreendedorismo. Isso foi uma outra pauta também nos episódios. Assistam também os episódios anteriores para vocês entenderem um pouco do raciocínio aqui da nossa conversa. Porque realmente não é um mar de rosas. Tem muitos desafios, né? E começar empreendendo assim, a gente tem que ter noção de que é um risco, risco grande, mas está disposto a pagar esse risco. E a gente volta para a mesma situação de poder fazer a escolha. Poder fazer a escolha que melhor cabe a gente, a nossa realidade, as nossas prioridades. Porque quem é CLT tem suas prioridades ali que se encaixam naquela realidade e gosta e prefere. Quem empreende tem ali suas prioridades de uma outra forma, às vezes reorganizada de um outro jeito que mais se identifica. O que importa mesmo é a gente conseguir encontrar os nossos caminhos, né? Seja ele para um lado, para o outro. Exatamente. O importante é estar em movimento, né? Exatamente. E fazer essa divulgação, né? De alguma maneira, dos nossos talentos, das nossas habilidades, né? Mostrar para o que veio, né? Para o mundo. Acho que é o principal objetivo. E falando ainda um pouco mais sobre essa parte do empreendedorismo, você sentiu desafio com relação à maternidade, de conciliar? Sim. Você falou também sobre as entrevistas, né? E teve algum ponto, assim, que virou a chave dentro de você? Então, eu trabalhei por um tempo, né? Como auxiliar administrativo. Fiquei ali, sendo que era uma dificuldade todas as vezes que eu precisava fazer algo referente ao meu filho. Por direito, eu ia lá, pegava o atestado ou as horas, mas era sempre uma dificuldade. E todas as entrevistas, quando a gente fala que tem um filho, parece que
fecha as portas. Ah, eu tenho uma rede de apoio, mas fecha. E quando eu comecei a empreender, quando eu comecei a ter tempo para ele, para mim foi tudo. Porque eu consegui ir nas festinhas da escola, organizando agenda, eu consegui levar as consultas, eu consigo ver ele na natação, ele fazendo qualquer coisa que seja... Como é que eu vou te dizer? Ele estando mais perto de mim, Tempo de qualidade, né? um tempo de qualidade que o empreendedorismo me deu. Que legal. Isso é uma prioridade para você Para hoje? mim, hoje sim. Legal. Isso é muito importante. Acho que até incentiva também outras mulheres a pensarem também que a vida não acaba, a vida se transforma Sim. a partir, né, de um nascimento de uma criança, de um filho. Isso E é eu muito legal. ouço muitas meninas falando, né, o quanto a maternidade é dolorosa. Realmente é. Como empreender também é. Mas tudo passa. Então, assim, quando você foca e consegue fazer aquilo dar certo, você vê que o tamanho da dificuldade que você achou que era muito grande, hoje ela é bem menor. Faz sentido. E assim, eu estava fazendo uma pesquisazinha rápida e a maior parte das mulheres empreendedoras do Brasil, elas são mães. Então, assim, a gente está tomando uma Espaço. proporção muito grande, estamos fluindo. E isso é muito bom ver que hoje a gente já não precisa mais ser contratado, e sim contratar pessoas. Isso para mim está sendo tudo. Que legal, que legal. Sim, e muitas vezes o empreendedorismo ele começa como um sonho, né? Sim. Um sonho ou uma necessidade. Um sonho, E- uma necessidade. Um dos dois. E aí a gente vai ali, ou cai para dentro do sonho, ou cai para dentro da necessidade. E quando a gente vai ver, nós já nos tornamos empreendedoras, empresárias que não deixam de ser empreendedoras, né? A gente continua. Mas geralmente vem de um sonho, uma necessidade, e a gente só toca o barco. Isso é muito importante. Falando isso, dentro da nossa conversa, você também pontuou essa questão da sua transição, né? Que você saiu dessa área, né, um pouco mais masculina e se vinculou Isso. literalmente, né, imersa Aham. à área da beleza. Você também trouxe essa questão de ter passado por um momento difícil da sua vida. Você gostaria de compartilhar? O que Sim. motivou também? Quando eu comecei a pensar, né, que poderia ser uma profissão, tanto as sobrancelhas quanto eu me dedicava à estética mesmo, eu comecei a ajeitar as coisinhas. Aí trabalhei com uma amiga numa esmalteria. Antes disso, eu fiquei na varanda da minha casa durante um bom período, durante a pandemia mesmo. Depois eu fui para esse lugarzinho. Aí logo em seguida eu já ajustei um lugarzinho na minha casa também, que é separado, é específico para o meu estúdio. E só que em contrapartida eu ainda estava no CLT. Eu atendia minhas clientes e eu era CLT. Segunda a sexta eu estava trabalhando lá na empresa, saía de casa às 5, chegava às 7, atendia minhas clientes quando eu chegava do CLT e o sábado inteiro. Só que eu fui entrando em um dia a dia, né, muito, muito complexo. Que Exaustivo, né? Exaustivo, exatamente essa Chegou num palavra. burnout? Ou não? O diagnóstico foi um combo. A nossa mente... Depressão, síndrome do pânico e transtorno de ansiedade generalizada. Só que para eu chegar nesse diagnóstico, eu não reconheci. Hoje, depois disso tudo, eu entendo quais foram os caminhos que eu passei até chegar nesse ponto tão alto, né, nessa situação tão complexa. Eu entendo por onde eu passei. Eu comecei com uma ansiedade que eu não sabia o que era, com uma autocobrança que não vinha do externo, não vinha de ninguém, dos meus pais, da minha família, vinha de mim mesma. Isso mesmo. E aí, com essa rotina muito exaustiva, eu tive todos esses problemas. Fui afastada do meu CLT, precisei ser afastada do trabalho, fiquei 1 mês ausente. E nesses 30 dias que eu comecei a me tratar, a cuidar da minha cabecinha, com a medicação, e o tempo que eu tive para olhar a vida, porque eu não estava olhando a vida. No automático, No né? automático, completamente no automático. E foi muito engraçado, porque quando eu comecei a me tratar, eu pensava, gente, olha como o sol é gostosinho, é tão bom sentir esse Ter calor na minha tempo, né, pra isso? Era incrível, eu via uma borboleta. Gente, quanto tempo eu não via uma borboleta? Elas deixaram de existir? Não, eu que não estava vendo elas, entendeu? Presta atenção. Então, quando eu parei ali para pensar, foi realmente quando eu consegui... Parei para pensar, não, né? Parei para me cuidar. Foi quando realmente eu consegui colocar reorganizar minhas caixinhas, né?
as caixinhas das prioridades. O que é prioridade para mim? Estar próximo à minha família, ter tempo com meus pais, poder fazer os meus horários, ter essa disponibilidade. E aí, ali eu decidi. Quando eu voltei do afastamento, eu conversei com o meu ex-chefe e aí... As coisas começaram a andar. Resolvi. E desde então, só empreendendo, eu estou há 2 anos. Recente, né? Sim. Antes disso, eu estava ali nos 2. Não sendo ótima nenhum nem outra, me cobrando por não estar sendo ótima em nenhum dos 2. E aí, quando eu decidi, tem 2 anos que está fluindo. Muito bom. Ouvir essa história também me faz pensar que... Eu passei por isso também, por esse processo, né? Tem 2 anos também que eu só me dedico exclusivamente também ao empreendedorismo. E essa frase que você fala, nem sendo tão bom em um, nem sendo tão bom em outro, né? Tipo, se autocobrando. Essa cobrança é iminente, porque não tem como conciliar tudo, abraçar tudo com as duas... Não tem como, é muito difícil. Alguma coisa vai ficar, né? Faltando, né? Então, é importante a gente ter essa consciência. E essa decisão, ela não vinha... Eu já tinha meu espaço, eu já tinha tudo organizado. Ela não vinha por excesso de medo, realmente, medo. Eu tinha 30 anos, hoje eu tô com 32. Como se eu tivesse extremamente velha, né? Ou também já não é tão mais jovem. Mas era uma cobrança de tipo, como que eu vou mudar a minha vida aos 30 anos? Se aos 30 anos todo mundo fala pra mim que era pra eu estar com a vida resolvida. É uma cobrança que a gente tem na nossa geração, Exatamente. E eu tinha medo do julgamento. Vão achar que eu falhei, vão achar que eu não dei certo, vão achar que... E aí, quando eu me livrei de todos esses vão achar, eu falei assim, não, eu tenho que fazer o que é prioridade para mim. O que é bom para mim. O que eu quero agora? Eu quero isso. Problema do que vão pensar. Depois eu resolvo. Depois eu ouço ou não ouço. No final, quem paga os boletos, né? Quem passa pela situação, pelos problemas, quem sente as dores, né? Somos nós. E aí, foi ali que aconteceu essa virada de chave, essa virada de pensamento. E foi onde começaram as ideias vão surgindo, né? Quando a gente está mais feliz, mais focado, né? Em uma coisa só, conseguindo fazer bem uma coisa só. Isso é bom. Mais dedicação, né? A gente consegue estar imerso ali e acaba que isso é um motivador, né? Tanto eu vejo que no seu caso, essa questão da transição de carreira, né? Porque foi uma transição de carreira. Foi. E no seu caso também a maternidade, né? Associada ao impulso, né? Para vocês hoje serem as profissionais que vocês são. Adorei também conhecer o Instagram de vocês. Achei super legal. E me conta também um pouco mais, assim, quais os pontos positivos também dessa jornada, né? Assim, além de tudo isso que vocês estão compartilhando, mas algum marco, algum acontecimento que vocês lembrem, assim, que foi, nossa, caramba, eu tô no caminho certo? Teve algum insight, assim, durante algum momento? Algum curso? Eu costumo, assim... Eu sou bem sonhadora, né? Eu vi ali a minha amiga com a tatuagem dos peixinhos, né? Eu sou pisciana, então eu sou bem sonhadora. Apesar de ser medrosa, eu sou muito assim... Eu consigo visualizar as coisas lá na frente. É engraçado, porque para mim, mesmo que não esteja acontecendo agora, elas estão acontecendo em paralelo. Então, eu consigo estar num lugar hoje e me imaginar em um outro lugar amanhã. Projeção. Isso. E isso, para mim, é como se fossem vários insights ao longo dos dias, das oportunidades. Então, eu consigo sempre visualizar algo à frente. O próximo passo, o que eu quero, onde eu quero, como eu quero. E aí a gente vai se esforçando, né? Vai buscando ali no dia a dia. Isso é um impulso para você, né? É um impulso para mim. É um impulso para mim. Legal. E você? Atender as clientes. O meu início com o atendimento, eu não me via do tamanho que eu ainda não estou. Mas cada cliente me motiva a crescer mais. E, assim, sonho bastante. Com pouco tempo de carreira, eu tenho sonhado muito. E ter elas comigo, ouvindo cada história delas, me motiva a crescer mais. Porque antes eu não me via. E, assim, eu lutava realmente para ter amigas. Eu queria muito ter amigas e eu achava que eu tendo muitas amigas, eu seria uma pessoa, assim, melhor. Sendo que... Você não sabe o trabalho que dá, hein? Tem muitos amigos. Chegou um momento que Deus tirou a maior parte delas e me trouxe clientes. E, assim, cada história delas, ouvir, parar,
ter um cuidado a mais com elas, hoje me faz, assim, é uma motivação muito grande para mim. Ver que pessoas começaram a empreender, pessoas começaram a trabalhar, pessoas começaram a mudar de vida através de uma conversa comigo. Então, a minha motivação hoje é as minhas clientes e eu me vejo, assim, Que legal. bem grande. Isso é ótimo. Muito humilde, né? Bem grande. Mas sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho, né? Não, e o engraçado é que, assim, eu não sei se acontece com você também, mas acontece muito comigo lá. Elas chegam e falam assim, eu não te vejo aqui muito tempo. Sim. Você é grandona, eu não te vejo aqui por muito tempo. Eu fico assim... Olha, eu vou contar. Isso, ela me fez lembrar de uma cliente. Eu trabalhava no salão. E eu era auxiliar de cabeleireiro lá, né? E ela falou assim pra mim, olha, eu te vejo com uma mala. Aí eu fiquei, tipo assim, no momento que ela falou aquilo, aí eu... Passaporte também, querida. Aí eu... Quero. Tá bom. Aí ela, não, mas eu te vejo andando de mala. Compra uma mala que eu te vejo andando de mala. Aí eu falei, meu Deus, eu com filho, mãe solo, eu falei, auxiliar aqui, o que ela tá pensando? E, gente, se eu... Olha... Ela vai ver, eu vou fazer questão de mandar Envia pra ela. Mas vou falar. Curte, compartilha. Eu lembrei, alguns dias atrás eu dei uma palestra, né? E foi a segunda vez que eu usei a mala. E eu falei assim, e foi justamente nessa você questão... comprou uma mala específica? Eu comprei, um ato de fé. Eu comprei a mala e esses dias eu lembrei dela. Eu falei, gente, se eu não tivesse ouvido ela, assim, parado pra escutar ela falando assim pra mim, compra uma mala, me incentivado... Eu não chegaria num evento com uma mala. E eu fui, palestrei no evento e eu estava com a mala e lembrei dela. Eu falei, gente, as clientes, elas profetizam na vida da gente coisas boas. Sim. E é muito bom. E é assim, do mesmo jeito que elas chegam ali e a gente olha, além de uma cliente, né? A gente olha para a pessoa, a gente tenta entender ali, fazer aquela conexão. Isso também volta pra gente. Volta. Também é desse jeito. Do mesmo jeito que muitas das vezes a gente dá ali uma palavra amiga e tal, a gente cura elas, muitas vezes elas também curam a gente. Sim. Porque não é todo dia também que a gente tá bem e ótima e maravilhosa. E elas reparam. Elas falam, o que houve com sabem, você? Exatamente. Você tá com algum problema? O que tá acontecendo? Você tá bem? Você tá tão quietinha Nossa, você hoje. tá quieta. Eu tenho clientes que me olham pelo espelho e ficam me olhando. E elas falam assim, tá bem mesmo? Você não tá bem hoje. O que houve? Você comeu? Aí você fica, assim. Nossa, eu comi. Eu só A gente cria uma relação, né? Eu brinco com elas ali nos atendimentos que nós iniciamos sempre um relacionamento. É isso. E acaba sendo muito. A gente inicia um relacionamento tanto para eu conhecer elas, o jeito que elas gostam, que eu falo muito sobre isso, né? Sobre trazer a personalidade delas para os atendimentos, para os procedimentos. Eu não quero que você saia do meu espaço com uma sobrancelha que não é sua, que você não se sente bem. Eu quero que você saia do meu espaço com o que você tem, com a sua beleza realçada, como eu falei, sem a padronização. Então... É muito importante essa troca que a gente tem, né? E aí, do mesmo jeito que a gente tá para elas nesse relacionamento, elas também estão pra gente, né? A gente vai se conhecendo, vai conhecendo os gostos, vai conhecendo o rosto, vai conhecendo a energia, vai conhecendo e acaba virando um relacionamento. Você me fez pensar, assim, que esse contato, né, com as clientes, né? Essa motivação que muitas das vezes a gente recebe delas, acaba que se criam grandes amizades através dessas conexões também. Hoje Exatamente. Eu sou muito grata pelos meus atendimentos também, que eu consegui criar laços e laços sinceros, verdadeiros, que hoje são amigas, muito amigas, através dos atendimentos, através dessa troca, uma troca de energia, uma troca de conhecimento, de experiência. Exatamente. Nunca é só aquele momento. Não é só fazer um atendimento, não é só fazer um cabelo ou uma sobrancelha. Vai além disso. Parece clichê, né? Mas a gente que está ali dentro da situação, a gente consegue entender isso perfeitamente. Quando você fala, eu consigo entender perfeitamente na minha realidade, assim como ela, né? A beleza, ela é uma coisa... Essa área, né? A área da beleza, ela vai... Tem muitos pormenores, né? São muitos detalhes. Nunca é só uma coisa ali isolada. Não, e a gente lida com
particularidades, sonhos, muitas das vezes. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade ali de se enxergar no espelho, se reconhecer. E o que falta é uma orientação, é um bom profissional que faça esse atendimento de forma humanizada, de forma completa. E que você tenha você tendo essa consciência, você se sinta bem, né, com a transformação. E é um ato de confiança também, né? Sentar na cadeira para alguém cortar o cabelo, não é qualquer um que você corta o seu cabelo. Não é qualquer um que você deixa tocar no seu rosto. Eu não consigo. Eu também. Eu não consigo deixar mexer na minha sobrancelha qualquer pessoa ou cortar meu cabelo de forma aleatória. Isso é muito, muito assim. São profissões, né? São serviços que precisam gerar realmente essa confiança entre quem faz e quem quer realmente contratar, né? Isso aí. Exatamente. Isso é muito legal, meninas. Estou muito feliz de estar fazendo esse bate-papo com vocês, que mais pessoas possam se inspirar através das histórias de vocês. Se você está curtindo, já deixa seu like, comenta aqui para que as meninas também possam interagir através desse vídeo. Compartilha com os amigos, com as amigas, as mulheres empreendedoras, as mães também, para sentirem que os desafios existem, né? Mas são possíveis de serem superados e os sonhos são feitos para serem realizados, né? A gente tem que estar sempre nessa busca. E se vocês puderem também trazer alguma mensagem de incentivo para essas mulheres que estão nos ouvindo, algo que tenha tocado a história de vocês, não sei se foi algum filme, um contato com alguma cliente específico, se vocês puderem compartilhar também seria muito interessante da gente estar aprendendo um pouquinho. Quem quer falar? Empapar, galera. Eu costumo falar que a verdadeira beleza, ela tá... A minha marca, né? Ela é muito voltada dentro de um símbolo que eu gosto muito, que é um girassol. Eu tô de amarelinho, não é à toa. Você é primavera? Não, eu sou outono escuro. Outono escuro? É. Ai, que legal. Aí, é quente, tá tudo certo. Aí eu amo muito o girassol, né? Toda a história que tem por trás sobre iluminar em dias nublados, que eles iluminam a si mesmo, né? Eles seguem o sol. E quando não estão seguindo o sol, quando não tem sol, nos dias nublados, eles se voltam uns aos outros e iluminam uns aos outros. Então, o girassol ele veio para minha marca, assim, porque eu sempre amei muito, né? E aí a gente eu fui usando porque eu gostava e pegou muito. Minhas clientes me chamam de girassol, é muito engraçado até. E então eu gosto muito dessa situação e eu sempre levanto muito isso sobre iluminar umas às outras, sobre ter realmente essa troca, elas comigo, eu com elas, a gente aqui, sobre a gente levantar outras mulheres, sobre a sua beleza ser uma beleza única, a minha, a dela, sobre a gente incentivar realmente os sonhos das outras pessoas, assim como a gente recebe também esse incentivo. Então, eu sempre ressalto bastante essa coisa, né, da gente se levantar, da gente colocar para frente. Apesar de eu não me achar uma pessoa super energética, mas eu sou essa pessoa que empurra, que fala, não, você vai fazer sim. Você quer, não, linda, vai sim, você pode tudo. Então, eu acho que, assim, o que é muito marcante na nossa profissão é justamente esse impulso, tanto de ensinar, se doar, quanto também de receber esse carinho e essa doação, né? Que bacana, muito bom. Eu levo comigo uma frase que eu tenho tatuada, que é o seja forte e corajosa. Ai, que legal. Porque... Um versículo. Sim, e assim, o medo impede muito a gente de conquistar nossos sonhos, de conquistar bens, conquistar pessoas. E quando eu comecei a entender um pouco mais sobre essa frase, eu comecei a conquistar pessoas. Eu comecei a conquistar os meus sonhos. E assim, empreender hoje realmente é a minha vida. É a parte que eu mais conquisto. Mas conquistar pessoas também. Eu perdi o medo de falar. E eu tinha muito medo de falar. Eu era muito... Você não estaria aqui, provavelmente? Não estaria. Olha que legal. Então, estamos juntas. E assim, perder o medo e criar coragem para conquistar tudo, hoje para mim é tudo. Se eu puder, uma frase assim, o que você fala para uma cliente sua? Seja forte. Vai passar ou... Vai com coragem mesmo, vai sem coragem nenhuma. Se der medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. É isso aí. Essa frase é muito boa, assim, é muito importante, porque em muitos momentos, às vezes, a gente se pega, né, vendo que
tá difícil, não tá confortável, que tá dando medo, mas são nessas situações assim que a gente pode se apegar em Deus mesmo e ver que Ele não vai nos abandonar, né? Sim. Que Ele vai realmente sustentar e que a gente consegue fazer coisas que às vezes nem passa pelo nosso pensamento, cruza caminhos, né? Que às vezes são esses clientes, né? Na nossa Sim. vida, na nossa trajetória, na nossa jornada, que são capazes de mudar, né? O rumo de muitas coisas, né? Eu costumo falar para as minhas clientes que uma mulher, ela precisa... Eu tô falando mulheres porque eu atendo mais, meu público é mais feminino. Mas que uma mulher, ela precisa de 3 pilares. Primeiro, a fé. Uma mulher sem fé, independente da religião, ela não é nada. Segundo, terapia. Gente, eu indico terapia para todo mundo. A mente precisa estar boa para poder Precisa. dar os próximos passos. E o corpo. Ou academia, ou dança, ou yoga, ou qualquer coisa que faça o corpo relaxar. Uma mulher, ela precisa desses 3 pilares para ela poder ficar de pé. Porque o corpo não aguenta. A mente é falha. E assim, parece uma coisa clichê, mas a fé, ela mantém a gente de pé de uma forma tão grande. Quando a gente pensa que tá fraco, é aí que a gente tá forte. Sobrenatural mesmo. E é algo que muda sobrenatural. tudo. E são atos de fé, que nem foi a questão da mala, mas tem outros atos também que eu faço que eu vejo o quanto que eu consigo ter força e coragem para conseguir. Então, a mulher, ela precisa desses 3 pilares para ficar Muito de bom você trazer isso como uma pauta para a nossa conversa aqui, que de fato é tudo isso mesmo. Quando a gente... Esse ano eu consegui perceber muito isso através, né, de uma rotina de autoconhecimento muito grande. Teremos uma próxima convidada para falar bastante sobre esse assunto, né, com essa parte psicológica. Eu também estudo muito sobre isso, faço uma especialização como terapeuta, então eu quero agregar ainda mais aos meus atendimentos que já tem esse viés mais humanizado e individualizado, né? Eu trago isso muito forte, né? A gente tem que estar bem de dentro, né, para Isso aí. fora, para a gente conseguir externalizar. Não algo superficial. Posicionamento, quando a gente estava falando sobre isso, não é para ser algo mascarado ou para ser algo Sim. inventado ou imitado. Não. Quem é você? O que você quer? Por que você está aqui? Quais são seus sonhos, seus objetivos? E aí são perguntas que dentro de um processo, né, um set terapêutico, a gente vai se desafiando a conseguir responder. Né? Não é algo que, eu não preciso, é bobeira. Para que eu vou parar o meu tempo para investir nisso, contratar um psicólogo, um terapeuta? É bobeira? Não é bobeira. Muitas Não, mulheres muito pelo acham contrário. que fazer terapia é porque está doente. Não, gente. Gente, pelo amor Muito de pelo Deus. contrário. Pelo contrário, você precisa ficar até melhor. Porque é Com assim... certeza. E tem coisas sobre a gente que a gente só descobre na terapia. Um exemplo. Eu cheguei pra minha terapeuta e falei assim, eu não entendo por que a fulana não gosta de mim. E ela falou uma frase assim pra mim, você não tem que entender. É mais sobre... Corte, né? Um corte rápido. É mais sobre os outros do que você. Você gosta dela. Você tem que entender que é ela que não gosta e tá tudo bem. É sobre ela. Aí eu falei assim, caraca, onde que tava essa mulher? Que eu não achava ela. Por que amiga nenhuma me falou isso? E realmente... Às vezes a gente fica pensando, né? Muitas conversas são muito terapêuticas. Um café com a amiga pode ser terapêutico, A minha- mas nem sempre é o suficiente. A minha uma vez foi assim, Aí eu falei assim, não, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Aí ela, por que você tem que fazer? Não, porque eu preciso dar conta. Quem disse que você tem que dar conta? Eu. Mas quando você vai pedir um favor para alguém, você pede assim? Você fala, você tem que se virar, você tem que dar conta? Você... Não, como que você pede? Por favor, você pode me ajudar? E se a pessoa não puder? Eu entendo. Então, por que você não faz isso com você? Sim. É uma autocobrança, né? Eu falei, muito grande. nossa. Verdade. E são muitas caixinhas, são muitas bandejas, são muitas coisas que às vezes a gente sozinha... Às vezes não. A maior parte das vezes. A gente também está inserida num momento, né, de hiperestímulo, né? Através da internet, das redes sociais. Sim. E parar para respirar e pensar um pouco sobre nós mesmas, assim, caraca, Sim. eu quero isso mesmo? É isso que eu quero? Não, eu posso ir por esse caminho? Eu posso fazer essas escolhas, né? Sim. E sozinha, às vezes, a gente não consegue. Não consegue. Às Isso vezes muito é importante. óbvio, mas não tão óbvio sozinha, né? É tão óbvio que a gente se nega a isso. enxergar que tá tão óbvio assim, né? Exatamente. Muito bom. A menina, adorei o papo com vocês. Vocês são muito maravilhosas. Além do Instagram, além do... Algum recado que vocês queiram deixar pro pessoal? Vão, empreendam.
Mas saiba que não vai ser fácil, mas nada é fácil nessa vida. Mas deem o primeiro passo. E marquem um horário de vocês com a cabeleireira, porque é muito bom, é terapêutico, e vocês ainda saem mais linda do que vocês já são. Isso aí, muito importante. Empreender é encontrar o conforto no desconforto. A gente vai estar desconfortável o tempo inteiro. Então, a gente vai ali dentro daquele desconforto, né, encontrar o nosso conforto, o nosso caminho, com cuidadinho aqui, outro ali. E como a deixa aqui que minha amiga deixou também, né? Façam as sobrancelhas, cuidem da pele, sintam-se maravilhosas, mas comecem de dentro para fora. Isso aí, muito importante esse reforço nesse recado, né? Porque não é um gasto, não é um gasto, é um investimento. A partir do momento que você se cuida, né? O autocuidado é um reflexo, né? Tanto de amor próprio e de amor para com as pessoas que a gente está convivendo, né? Então, não se privem disso. Tirem um momento que seja, né? E, às vezes, é uma questão de organização. São tantas infinitas prioridades, né? Cortar o cabelo pode ser uma prioridade também. Pode. Fazer sobrancelha. É um dever, gente. Ninguém precisa ficar, né? Esteticamente, visualmente, né? Não apresentável. Então, pelo contrário, é despertar uma beleza, né? Cada vez mais. Embelezamento. Muito obrigada, meninas. Eu que agradeço. Sucesso na carreira de vocês. Obrigada. Pra você também. Obrigada, pra você obrigada, também. Tudo de meninas. bom.